Falando agora sobre planejar o seu caixa. Como é que você pode fazer isso, planejar o seu fluxo de caixa? Algumas dicas muito importantes. A primeira delas é fundamental, que é você não permitir que haja descasamento de caixa. O que significa isso? É você não permitir, por exemplo, que você faça uma compra com um prazo de um fornecedor, por exemplo, 30 dias, e você vender ao seu cliente com um prazo maior que esse, 40, 60 dias, ou você comprar, produzir e vender para receber lá na frente, tudo isso com um prazo muito maior do que aquele que o seu fornecedor te deu. Ou seja, você vai acabar pagando a conta antes de receber a venda decorrente dessa transação, desse negócio. Então, o que acontece? Você vai estar fazendo, no descasamento de caixa, você vai estar financiando o seu cliente. Você tem que colocar capital de giro próprio no seu caixa para cobrir essa deficiência, esse delta de tempo, tá? E isso, nessa fase que nós estamos agora, nessa pandemia, com impactos fortíssimos no caixa, é extremamente não recomendável, né? Você tem que fazer um casamento de caixa positivo, ou seja, você compra para pagar, por exemplo, com 30, 40, 60, 90 dias e tenta vender à vista, para você conseguir se alavancar, se financiar no capital de terceiros, ou seja, o capital que o seu fornecedor te deu na forma de mercadorias e serviços entra no giro do seu negócio de forma que ele entre positivamente e você receba antes do pagamento, tá? Financiar-se em terceiros é importante, use essa ferramenta, mas esteja atento a esse custo financeiro. Muitos fornecedores, eles te vendem a um prazo grande, né? 30, 60, 90, 120 dias, mas é óbvio que ele vai colocar no custo do produto dele o custo financeiro dessa transação, porque ele está te financiando. Geralmente, os prazos mais praticados no mercado, como 28, 30 dias, não tem esse custo financeiro tão aumentado, tá? Porque é um prazo, vamos dizer assim, bastante comum, né? Embora o custo esteja implícito no valor da mercadoria. Mas algumas empresas, após esse prazo, elas inserem deliberadamente um custo financeiro muito mais alto para poder te vender. Então, tome cuidado, ao financiar-se nas mercadorias e serviços de terceiros, com um prazo muito grande, você pode estar pagando muito mais caro por essa mercadoria do que, por exemplo, o custo financeiro que você teria de buscar esse dinheiro num banco, tá? Então, é importante estar atento a essa conta, tá? E, por último, aqui em relação ao planejamento, nos seus saldos diários, você está planejando o seu fluxo de caixa, não permita que você gere a cada dia planejado um saldo negativo. Você não pode planejar saldo negativo, então você tem que remodelar as suas transações, os seus pagamentos, os seus recebimentos, adequar a sua estrutura de gastos para que a cada dia você tenha uma posição positiva no seu fluxo de caixa. Pode até acontecer de no realizado você ter uma inversão, recebe depois, atrasa um pagamento de um cliente, né, o recebimento de um cliente e gera um negativo. Mas no planejamento você tem que planejar isso positivo. Se no seu planejamento você tiver uma situação em que seu caixa está negativo, você tem algum problema na sua estrutura de gastos. É importante verificar isso.